Olá, olá, maravilhosa! Boa noite! Começando agora a live com o tema Como a homeopatia pode te ajudar aí no combate à ansiedade e acelerar o seu emagrecimento. Isso mesmo. Temos convidado especial, Dr. Cláudio Previati. Ele é homeopata, iridólogo e vai estar nos ajudando aqui falando um pouquinho sobre esse assunto nesta noite. Vamos aguardar uns minutinhos para o Instagram começar a entregar a live pro pessoal. Já vamos começar já. Olá, olá, boa noite, doutor Cláudio. Tinha caído, parece aqui minha conexão. Agora acho que tá legal. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Ah, que bom. Você está me ouvindo, doutor Cláudio? Tinha Sim, caído minha conexão agora há pouco, aí eu voltei e retornei ao vivo. ótimo. Tô te ouvindo bem, Jéssica. Ah, ótimo. Então, obrigada, doutor Cláudio. Boa noite, pessoal que está entrando aqui já. Só vou aguardar uns minutinhos, doutor Cláudio. O pessoal está entrando. O Ok, Instagram começar a entregar aqui a live. deixa eu arrumar aqui. Fica à vontade. Ótimo. Muito bom. Uhum. Eu acho que a gente já pode começar, né, doutor Cláudio? É isso aí. Então, bora lá. Primeiramente, queria dar as boas-vindas ao pessoal que está entrando agora. A gente vai falar aqui sobre o tema de como, né, tratar ali, ajudar, usando a homeopatia para a ansiedade e também para auxiliar no emagrecimento. Então, o Dr. Cláudio vai falar um pouquinho sobre o que é, né, a homeopatia, vai falar um pouquinho também sobre essa questão do emagrecimento, como que ela pode favorecer. Então, se você gostou desse assunto, já chama aí as amigas, convida ali, já envia aqui no aviãozinho, tá? Inclusive, vou colocar aqui já como tema aqui da nossa live, fixado aqui o comentário. Então, chama suas amigas, envia aqui o aviãozinho, tem aqui abaixo, ó, tem um aviãozinho, então já chama sua amiga para participar nessa live. Vai ser muito, muito esclarecedor, vai te ajudar muito. Que eu sei que hoje em dia, o que está acontecendo, né? Eu atendo muito mulheres no consultório, doutor Cláudio. E tá Sim. tendo muito essa questão de ansiedade. Não sei se por questão também das mulheres atualmente está tendo muitas tarefas, né? E com isso acaba desencadeando ainda mais, né, a crise da ansiedade em si. E também, né, a alimentação atual, a nossa rotina atual está muito diferente do que antigamente. Então a gente vai abordar esse assunto. Eu achei super legal trazer aqui para minhas seguidoras aqui do Instagram por esse motivo, para realmente também ajudar elas, né, a tratar isso. Então, Dr. Cláudio, homeopata, ele vai estar aqui se apresentando, o iridólogo. Passo para você aí, doutor. Obrigado, Jéssica. Então, meu nome é Cláudio Previati e eu sou homeopata desde 1999. Já faz Nossa, aí uns 23 anos. eu só Então, tinha, Dr. Cláudio, nessa época aí, ó, 6 aninhos. é? Ah, olha só. Quem sabe não tomou alguma homeopatia, né? Nesse Quem tempo não, todo, não sei, né? não lembro. Minha mãe nunca falou não. Antes de ser homeopata, eu já era terapeuta natural, né? Era terapeuta, tudo mais. Mas só que eu sempre esbarrava em alguns empecilhos, na homeopatia chama-se empecilhos, né? A melhor, assim. Quais que eram? Por mais que eu descobrisse bons métodos para recuperar a saúde, né, dos meus clientes, ainda assim, às vezes parece que não ia. Eles sabiam, né, o que precisava fazer, mas tinha algo que não é. E aí um colega meu, ele me chamou para fazer esse curso de homeopatia. Eu pensei, vamos lá ver, né? Vamos lá E foi testar, vamos conhecer. amor à primeira vista. Que legal. Olha que Amor à primeira maravilha. vista. Então, depois que eu participei daquela aula, eu sabia que era isso que estava precisando, né? Por quê? Na realidade, se nós pararmos, né, para pensar um pouco, toda a matéria que existe hoje, toda a matéria não é nada além de energia Sim, condensada.
né? Se nós tirássemos todos os espaços vazios para o nosso corpo, a gente caberia numa colherzinha de sobremesa, né? Então, essa energia vibracional, né, condensada, né, que nos forma como seres vivos, às vezes ela pode, vamos dizer assim, começar a ficar disfuncionada, a vibrar de uma maneira diferente, igual um violão, né? Você Sim, toca a corda, né? E às vezes, por melhor que foi a afinação inicial, daqui a pouco, 1 hora, 2 horas usando aquele instrumento, aquela corda começa a desafinar. tem que afinar novamente. Desafinando, tem que afinar novamente. Por quê? Desafinando uma corda, são 5. Desafinando uma corda, o contexto todo já não é a mesma Desregula coisa. tudo, né? Desregula tudo. Eu falo muito isso na questão do emagrecimento, doutor Cláudio. Porque é como se fosse uma orquestra, né? O nosso corpo, o nosso organismo ali. Tem que estar em sintonia. Se um desafinar, todo o contexto já começa ali já a mudar, né? Não é a mesma coisa. Ele tem que estar em harmonia ali, né? Tudo, né? Cantando Exatamente. todo mundo juntinho ali, alinhados. Aí vai ser uma música agradável de ouvir, né? Então, hoje se fala muito nas terapias, vamos dizer, orgânicas, químicas. Pode ser desde a química sintética até a química natural, Sim, dos alimentos, assim por diante, né? Mas o nosso organismo, a gente precisa relembrar, ele não são apenas processos químicos. Existe a parte neurológica, a parte elétrica que está por detrás desses comandos, né? E agora, né? Como que eu vou chegar nessa parte elétrica, né? Com terapias energéticas. E aí entra homeopatia, florais, os quânticos, né? Tudo são terapias vibracionais. Elas conseguem, de uma maneira sutil, movimentar a nossa energia, buscando afinar se tem uma corda ou duas fazer um desafinadas. reequilíbrio, né, doutor Cláudio? Exatamente, exatamente, Para quem não conhece, a homeopatia também é uma ciência, né, doutor Cláudio? A maioria das exatamente. pessoas não conhece, é algo que está começando, né, a se aprofundar mais agora, né? Na mídia, nas redes sociais, está tendo maior conhecimento as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem. Uhum, verdade. Quem iniciou o processo de estudo mesmo da homeopatia foi Samuel Hahnemann. Lá por 1780, 90, Hahnemann era médico e era químico, né? E era, graças a Deus, uma pessoa muito curiosa. Ele era um cientista. E aí, naquela época, as terapias químicas eram extremamente agressivas. Por exemplo, alguém que estava lá com os problemas do sistema digestório dava gotinhas de arsênico para ver se melhorava, né? E aí Olha, a maioria acabava morrendo. E ele achava que não podia ser assim, uma dose tão forte não podia ser assim. E aí tá, ele ficou com aquilo na mente, né? Ficou com aquilo na mente, sempre pensava em diluir as doses, né? Será que não era dose muito forte, que em vez de ajudar no processo de cura, estava agravando o adoecimento? Ele sempre ficou com aquilo na mente. Um dia, traduzindo livros, que ele também era tradutor, ele ouviu um estudo que a quina era um excelente medicamento para febre amarela, para os sintomas da febre amarela. E ali ele teve um site. Ele pensou assim, espera um pouquinho, né? Se quina é bom para tratar os sintomas da febre amarela, e se eu pegasse quina e desse para alguém que não tem febre, os sintomas, não está adoecido com a febre, será que ele ficaria com os sintomas? Por que ele pensava isso? Porque ele pensava que aquilo que causa o adoecimento deveria curar também. Então ele começou seus experimentos particulares. Como que eram os seus experimentos particulares? Ele pegava pessoas sadias, sem doença nenhuma, e começava a dar quina todo dia. Vai tomando essas gotinhas.
Vai tomando essa gotinha. E aí, tudo que tu sentir de diferente, você vai me relatando, Vai dia relatando. após dia, né? E aí, à medida que, né, suas cobaias humanas iam experimentando aquela diversidade de medicamentos, eles começavam a ter, assim, alterações no seu corpo, uh, nas suas sensações, nas suas emoções, e ele começava a anotar. Essas anotações hoje nós chamamos de matéria médica da homeopatia. São aqueles sintomas que os medicamentos homeopáticos produziram em omissão. Aí Hahnemann pensou assim: pronto, então está confirmada a minha teoria, né? Aquilo que causa também cura. E assim ele começou a experimentar tudo que é tipo de, de medicação, né? Aí começou a Arsênico, homeopatia. arsênico, uh, produtos, né, oriundos do reino animal, vegetal, pó, né, óleo, e foi fazendo. Como é que ele fazia? Por exemplo, ele pegava arsênico, começava a dar para os seus experimentadores. Quando alguém, né, ia narrando para ele as mudanças, tipo ansiedade, medo noturno, preocupação em excesso com o futuro, diarreia com os alimentos praticamente não digeridos, ele ia anotando. Assim, seus experimentadores iam adoecendo, ele ia anotando. E anotando Ótimo, tudo. já tem a matéria médica de arsênico. Quando alguém vinha consultar com ele, se queixando, eu não consigo dormir porque eu fico muito ansioso, só penso no futuro, e aí me dá uma dor de barriga, já tenho diarreia, e a comida sai como que bem inteira. Hahnemann lembrava, opa, esses sintomas são bem semelhantes daqueles que experimentaram arsênico albo. Então vou dar Hum, arsênico albo para essa pessoa. Qual que era a ideia dele? Né? Um corpo não pode ficar adoecido da mesma maneira duas vezes ao mesmo tempo. Então, se ele estava com aquele grupo de sintomas e Hahnemann dava um medicamento ou veneno que sim, produziria os mesmos sintomas, um anularia o outro. E foi isso que ocorreu. E assim começou a homeopatia. Em termos que simples, né? legal. Em termos E simples, foi muitas assim. pessoas associam, já ouvi falar, o paciente falando, mas que eu não gosto de homeopatia porque pode associar coisa de religião. Não tem nada a ver com religião, né, doutor Cláudio? Não. Essa ideia veio por quê? A homeopatia é um medicamento extremamente barato. Era, né? Hum. Agora, como está um pouquinho mais famoso, já está mais encarecido. Não, né, nem me fala. É, Fitoterápicos da nutrição também, nossa, subiu é muito. só ganhar uma propaganda, dobra o preço. Mas tudo bem. O que que aconteceu? Por ser medicamentos extremamente baratos, né? Alguns grupos religiosos, nas suas ajudas à comunidade pobre e carente, era fácil, eles compravam um monte de homeopatia e aí eles iam distribuindo. Ah, então é daí que veio a relação, então, que muitas pessoas até hoje associam, então, com a religião, porque elas queriam ajudar outras populações ali, o pessoal do grupo religioso, de um- Isso. e aí as pessoas começaram a associar. Entendi Daí agora. eles tinham pessoas de grupos religiosos usando homeopatia E e, melhorando, né, aí, tendo... né, acabaram com o passar do tempo associando a homeopatia com aquela religião. Entendi. Foi uma coincidência que ocorreu. Coincidência, então. Entendi. Pessoal que está entrando aí, ó, convide uma amiga, um amigo, envie um aviãozinho, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre essa questão agora da homeopatia relacionada com a ansiedade, com o emagrecimento, como que ela pode favorecer. Então, ó, já chama a sua amiga, chama o seu amigo para participar junto aqui com o Dr. Cláudio e comigo. Vai ser um prazer poder ajudar vocês. E quem tiver também dúvidas, já coloquem aqui também nos comentários, tá? Pode deixar aqui, ó. Inclusive, já falaram de você aqui, Dr. Cláudio, ó. É? Esse é meu terapeuta preferido. A Elizabeth já Olha só. mandou aqui, ó. Mandaram Olha, boa noite para você. Adorou. a todos aí que estão nos acompanhando. Então, bora lá um pouquinho falar um pouco da ansiedade, Dr. Cláudio. Eu sei que muitas pessoas acham que é ruim ter ansiedade, mas é normal do ser humano, né? Ter ansiedade. O que não é normal é quando elas têm, né, essa questão de
excesso desse sentimento. E aí acaba atrapalhando ali, né? Tanto a questão, né, relacionamento da pessoa, situações do cotidiano, trabalho, vai afetando o convívio social dessa pessoa. Mas é normal a gente ter ansiedade, né? É até bom um pouquinho, né? Para a gente planejar o nosso futuro, realizar projetos, né? Prosperar na vida. É importante ter um pouquinho, né, de ansiedade, mas não muito também. Que aí que é o problema, né? Aí começa essa desordens aí e o nosso corpo começa a dar sinais, né? Exatamente. Respiração rápida, sensação de cansaço, palpitação, né? Uhum, Taquicardíaca. E aí que uhum. vem um problema, né? Grave aí para nossa É, saúde. E muitas das vezes as pessoas, quando. Na ansiedade, eu acho que no nível, no primeiro nível ali, né? Na parte da nutrição, eu ainda consigo tratar, né? Ajudar esse paciente, essa paciente, com relação a alimentos, né? Na parte da alimentação. Mas chega uma parte que aí não é. Acredito sim que a gente tem que tratar na parte integrativa. É psicólogo, dependendo do psiquiatra, né? A parte homeopática, que o Dr. Cláudio vai falar um pouquinho agora com vocês aqui. Então é importante estar vinculando, né? Tendo esse tratamento integrativo, não apenas, né, um só, mas sim como um todo. O nosso organismo tem várias partes ali, cada um vai ter um pouquinho para contribuir, para melhorar o seu corpo, o seu organismo ali, para reequilibrar ele, né, Dr. Cláudio? exatamente. Então, aquela ideia, tipo assim, a minha área da medicina, embora seja terapeuta natural, né? Não sou Sim, médico, sim. sou terapeuta natural. Mas aquela ideia assim, ó, só a minha área sabe e funciona, digamos, é uma coisa que a gente tem que evitar isso, né? É Não, legal acho que não nós existe termos uma mais, né? autoestima, né? Sempre vai ter algo para associar ali, né? Junto, É, né? mas a gente não deve deixar nossa autoestima crescer tanto a ponto de ir por orgulho, né? Então, Sim, hoje, a medicina tradicional e as terapias integrativas realmente juntas produzem resultados maravilhosos. E elas podem trabalhar maravilhoso. juntas, não tem problema nenhum. Existia aquele preconceito, né? Ah, mas então, se eu optar por um terapeuta natural, eu tenho que abandonar meu médico? Não, não precisa. Não precisa. Entende? Ah, se eu estou me tratando com um terapeuta natural, eu não posso associar com médico se precisa? Claro que precisa. Claro que pode, né? Eu acho que vai ter Então, esse é o coisas que primeiro o senhor vai ponto. poder tratar, não vai? Assim, essa questão mais superficial, dependendo, né? Exatamente. Então, assim, ó, por exemplo, eu faço uso da medicina tradicional. Quando eu desconfio de algo, eu vou para o médico. Sim, Né? Se a minha família está passando algum problema, algo que eu desconfio, né? Na dúvida, vou para o médico. do Faço médico. exame, sem problema nenhum. Raio-X, faz vários check-ups. Claro, acabei de fazer o meu check-upzinho geral, aí já passei Ansiosa para para ver aqueles você, exames de já sangue, passei já para dá uma olhada. você, né? Já passei para Para quem você não sabe, também. o Dr. Cláudio também é meu paciente, tá? Eu tô acompanhando ele agora. Então, a gente precisa estar junto, né? Por quê? Como a gente estava falando antes, nessa questão da ansiedade, quem não é ansioso é descuidado. Então, Verdade. Falou a quem não palavra é certa. ansioso é descuidado. Então, a ansiedade é importante sim. A gente precisa dela. Porém, o que acontece? Dependendo da nossa genética, epigenética, o meio que a gente vive e até excesso ou carência de certos minerais, nutrientes, pode gerar ansiedade. Sim, Então, por mais que tenhamos o foco, por exemplo, quero ter saúde, quero ganhar peso, quero perder peso, tem um foco, mas parece que eu não chego lá. Então, nesse parece que eu não chego lá, que eu não sei porquê, aí que entra o tratamento homeopático. Porque a gente vai tentar avaliar essas causas, né? Por exemplo, vai juntar, né? Vai fazer vai aquele, eu juntar. acho que até aquela cereja do bolo, né? Aquele up que tava faltando É, muitas das vezes. exatamente. Porque assim, ó, para homeopatia, ansiedade, em termos simples, ansiedade não é nada. Ansiedade é uma coisa muito superficial e abstrata. Agora, a sensação do ansioso, bom,
Aí que entra o nosso trabalho. Por exemplo, né, chega alguém, sofre de ansiedade generalizada. Isso aí para mim não me adianta nada me dizer isso aí. Agora, como que é a tua ansiedade? Aí a Aí ele vai pessoa descrever fala ali. assim, ele começa a pensar, né? Sempre que eu penso sobre o futuro, né? As coisas que eu tenho para fazer, os projetos, vai dar certo, errado, já começo a ficar ansioso e já me dá uma gastura, já me dá um vazio. Ah, bom, As minhas pacientes, entendi. normalmente, elas têm um gatilho, né? E aí elas começam a comer. Aí vem aquela fome emocional, a comer, e quando elas vêm ali, começam a comer descontroladamente. E aí vem a Claro. compulsão alimentar também junto. Tem uma fome emocional e a compulsão alimentar junto ali. Uhum, exato. Doutora Cláudia, você está me ouvindo normal? Tô falando que Tô, travou aqui. tô Para ouvindo mim está bem. normal. Pessoal, se alguém tiver tá travando, me confirma aqui, por favor, nos comentários, que aqui para mim e pro Dr. Cláudio tá ok, tá? Tá ok. Por enquanto Pode tá ok. continuar. Acho que tá ok, Dr. Cláudio. Pode continuar. Ok. Então, essa compulsão, que às vezes a pessoa não consegue lidar com ela e que lhe atrapalha, né, de atingir os seus alvos, né, é isso que vai ter um porquê. Digamos, eu descobri o gatilho, eu descobri o Sim. gatilho, né, tá, mas e o que que eu faço com isso? Eu sei que toda vez que eu lembro do passado, eu fico ansioso. Eu sei que toda vez que eu penso no futuro, eu fico ansioso. Tá, e agora, o que que eu faço com isso? Né? A pessoa já sabe que isso atrapalha, mas é um impulso que às vezes a domina e ela, não quero saber de nada, e se atira nas cordas de novo. Desafina todo o instrumento. Todo instrumento. Então, essa compulsão é ela que se origina do sistema energético e vibracional do nosso organismo. Por isso que para chegar lá, tem que ser uma terapia energética também, entende? Às vezes a pessoa tem assim carência afetiva e aí quando ele não se sente amado, valorizado, aí ele quer comer afeição e Ela enche, né? come aquela emoção, né? Come a Ela emoção. come aquele afeto que não teve, talvez em casa, Sim. reconhecimento do trabalho e ela precisa daquilo, né? Alguns, por exemplo, têm raiva de si mesmo, estão tão descontentes consigo, né? Porque eu não consigo, porque eu não faço. Às vezes ela está replicando, né? Ordens que ganharam lá atrás, né? Do Ah, passado. você faz tudo errado mesmo. Sim, acho Pratica que de... algumas crenças, né, que elas criaram ali dentro delas mesmas, né? Claro, claro. E E essas levam aquilo ali como uma crenças, verdade para a vida delas, né? com certeza, por quê? Porque essas crenças, elas se originam lá na primeira infância. Entende? Se alguém chegar hoje para nós e dizer assim, ó, e você, nada que tu faz é bom, tu nunca vai conseguir nada, né? A gente simplesmente pensa assim, que pessoa louca e vira as costas e ó, Não vai nós ligar. adultos, nós sabemos nos defender desse tipo de agressão. Uma Alguns, né? criança, Alguns. alguns. Uma criança, ela é um livro em branco. Então, quando você fala para uma criança, você é burro mesmo. Ela Pronto, vai, eu sou burro, né? ela vai Olha colar só, aquilo nela, aos é. pouquinhos, né? E os pais antigamente, para incentivar, eles criticavam, né? Sim. Você quer ser o gordo da sala? Você vai ser o gordo. Todo mundo vai rir de você. Porque você vai ser gordo. Porque você vai ser isso. E antigamente era bom ser gordinho. As crianças gordinhos era saudável, era maravilhoso. Tem que comer mesmo, tem que rapar o prato. Aham, exato. As vós adoravam netos gordinhos, né? Sim, sim, Mas quando chegava no colégio, os colegas odiavam e era aquele bullying, né? sim. Então, a criança na primeira infância, ele assume, né, aquelas frases de impacto como verdades. E inconscientemente ele passa a viver com essas verdades. Por isso que hoje tem adultos que ainda não sabem se defender.
que quando alguém olha meio esquisito, ele já treme na base, fica Sim, inseguro. Ou seja, ele cresceu, envelheceu, criou ruguinhas, mas lá dentro a criança continua a mesma, trepidando de ansiedade. E aí que entendi. entra o tratamento homeopático. A gente vai fazer esses desbloqueios emocionais que de outra maneira a pessoa sozinha ele até pode saber. Ah, é porque eu passava bullying no colégio. Tá, tudo bem. Mas o que que eu faço com isso? Né? Então, a homeopatia, eu digo assim, com tratamento homeopático, não fica 100% só para o cliente resolver a sua vida. Eu passo o método e você segue e dá certo. Não. Não, Com tratamento homeopático, eu digo assim, ó, 70%, né, é com a homeopatia. O paciente, ele entra com 30% resolvendo seus maus hábitos. é a ação dele. Não fica mais leve? Fica muito mais leve. E querendo ou não, eu até ouvi falar, né, essa questão da homeopatia, né? Que se o corpo estiver inflamado, né, com alimentação desequilibrada, a homeopatia não vai ter um resultado tão efetivo quanto seria se essa pessoa tivesse já hábitos saudáveis. Não é isso, doutor Cláudio? Isso. Hahnemann, quando ele estudou homeopatia, ele percebeu que tinha pessoas que não melhoravam. Não respondiam, né? Não, mesmo usando os medicamentos adequados. E aí ele escreveu o quê? Ele descobriu que havia empecilhos à cura. Ou seja, se a pessoa estivesse dentro daquilo ali, independente do tratamento, não Uhum. tinha cura. E um dos empecilhos à cura era a má alimentação, Querendo ou né? não, desequilibra tudo o organismo, inflama as células, e aí você não. A orquestra não vai funcionar em sintonia ali. Tem que estar Então, tudo funcionando adequadamente, afinado ali em harmonia, para que hormônios, né, trabalhem ali, né, neurotransmissores, os nutrientes, uhum, para que a pessoa consiga cantar, né, ter ali um som bom, né, agradável a todos ali. Então é importante a gente, né, ter essa alimentação mais limpa, né, equilibrada, livres, né, industrializados, é aquele clichê, né? uhum. Desembalar menos e descascar mais. É, a única dieta que não tem contraindicação é a dieta do que Deus criou, né? Sim, O que Deus que a gente pode criou, pegar. né? Se dá para matar ou colher, ótimo, né? Agora, se tem que desembalar porque a indústria fez, aí já começa Pacote. o problema, né? E o Então a corpo gente. inflamado, ele fica super suscetível ali, não Exato. tem como o Não. meu pato funcionar. Pode ser que até funcione, não tem, doutor? Algum paciente que começa a ter alguma melhora pontual É, ali, algumas coisinhas? o que que acontece? O estudo dos medicamentos homeopáticos avançou muito nessas últimas décadas, né? Como a homeopatia voltou à tona, então agora a gente tem muitos grupos que realmente estudam afinco a homeopatia. Então nós temos o que a gente chama de drenadores. São pequenos, são medicamentos homeopáticos em dinamizações menores, para você entender. Seria um chá energizado. Hum, Ele não contém tanto princípio ativo igual um chá, mas ele contém ainda mais energia daquilo. Lembra que a saúde depende do equilíbrio químico e energético. Quando você toma só a química, mesmo que seja natural, pela suplementação, alimentação, ótimo, 50% atingido. Mas e a parte elétrica? Então, quando nós usamos, né, inclusive minerais, algumas suplementações em forma homeopática, nós estamos unindo as duas coisas. Estamos unindo o princípio ativo e ainda um pouco de energia também, sim, né? Então, aonde a gente consegue tem um uma melhora resultado, ali. um resultado bem legal e aquele clichê, né? Ah, homeopatia é bom, mas é demorado.
Já ouviu isso? Já, eu ia até te perguntar É, isso, mas tem uma relação com o que a exatamente. gente acabou de falar, né? Por quê? Porque existe esse clichê. Porque a homeopatia é diferente do fitoterápico. Por exemplo, todo mundo que tomar chá de cavalinha vai ter a sua diurese aumentada, Sim, né? ele Chá de melhora a passiflora, celulite. né? Castanha da Índia. Todo mundo que toma aquele princípio ativo, alguma coisa vai acontecer. Com homeopatia não é assim. Com homeopatia, ou você acerta o todo para Só que muitas das começar a vezes ter o ela movimento. mascara, tá, doutor Cláudio? Muitas das vezes mascara uma coisa que está acontecendo por trás do organismo da pessoa. Então, acho que a homeopatia, então, ela não vai nem fazer o efeito por conta disso, às vezes, né? Exatamente. Então, por isso que a homeopatia ela caiu nesse descrédito. Ai, até é bom, mas é demorado. Isso só ocorre quando a indicação está errada. Quando a indicação está errada, aí não funciona mesmo, entende? Porque É se a porque o ser humano é homeopatia. imediatista também, não é? Tem essa questão. Mas Exato. aí não sabe esperar, mas demora para fazer efeito. Mas por quê? Tem um corpo inflamado? Tá legal sua alimentação? Tá tendo atividade física? Como tá Uhum. seu sono? Como tá essa sua questão social? Tá tendo momentos para você? Seu tempo ali de prazer? Tem que ter organizado É, tudo ali, senão não vai fazer eu, efeito adequadamente. eu digo a vida moderna e até algumas medicações criaram a ideia que é só tomar o comprimido mágico e a mágica acontece. A Então, pílula mágica. eu estou estressado. Tá o remédio. Não durmo, tá o remédio. Não É esse. emagreço, tá o remédio, né? Tô com dor no estômago, tá o remédio. E assim por diante. E Ou muitas seja, das vezes esses criou. medicamentos, né, tomado aí, né, sem prescrição, acaba te trazendo maiores consequências, né? Efeitos Exatamente. colaterais ali, que a pessoa, em vez de ajudar, igual eu falei, tá mascarando algo que você podia estar tratando de forma efetiva ali. Exatamente. Porque assim, ó, como o próprio nome diz, você está remediando. O próprio nome diz. Você toma um Remediando. remédio Remédio. e você está remediando. Claro, em situações agudas, crônicas, críticas, a gente precisa de uma remediação para não ter problema maior. Sim, com certeza. Então, ótimo. Ainda bem que a gente tem o remédio, né? Sim, com prescrição, né? Tudo bonitinho Exatamente, bem ali, orientado. indicação. Mas agora, a gente ficar descansado só porque está tomando um remédio e ele fará a mágica esperada, Sim, é. não. E isso, num geral, as pessoas já estão percebendo que não existe Que essa bom. mágica. Que bom, né? Como é que a gente Chega vê de isso? Né? sabotador do milagre. Como é que a gente vê isso? Assim, ó, pelo número muito grande de pessoas que estão voltando para as terapias integrativas e estão reconhecendo que tem que ter uma alimentação adequada, higiene do sono, higiene do corpo e higiene da mente. Aí sim, aí começa o processo de mudança. Uma doença crônica, vamos dizer assim, a pessoa já sofre há 10 anos de uma doença X, crônica, né? Com um bom tratamento, bom acompanhamento, a média que a experiência nos mostra é assim, ó, de 6 a 9 meses, a pessoa já começa a sentir uma diferença muito grande. Em um ano, a pessoa com certeza que ela se sente muito melhor. E aí Ah, que vem o mas porém, né? Quem quer esperar? quem quer esperar um ano? Só que aquela pessoa, digamos assim, ó, que não quer esperar um ano, daqui 10 anos a gente vai encontrá-la, Com o agora com mesmo 20 problema. anos, agora com 20 anos, ainda procurando, né, Ajuda, tratamento, o formas comprimido alternativas, os mágico. milagres da mídia. E é uma coisa, eu falo assim com os Exatamente. pacientes, né? Emagrecimento é um processo. Da mesma forma que você teve um processo ali de engorda para ganhar o peso que você chegou até aqui, para você criou hábitos ali, você criou uma rotina.
Você criou ali, né, laços, né, conexões ali para engordar. É como se fosse um processo de engorda. E agora é um processo de emagrecimento. Então você vai criar hábitos, rotinas novas, né, para que você realmente emagreça e leve isso a longo prazo, que não seja algo de efeito sanfona. Ou Uhum. você quer aprender, fazer aqui agora e depois novamente ganhar peso de novo. Então a gente tem que ter essa mudança. Senão, É. Porque o que que acontece? O nosso organismo, ama, ele ama o conforto. Ele sim, ama o conforto, ele ama o conforto. o Então, confortozinho. quando nós começamos a tirar o nosso organismo do seu conforto, colocando para ele regras de alimentação, de higiene, hábitos mentais, existe como que se fosse uma erupção de emoções e sensações conflitantes, querendo, ó, barrar aquilo ali. Porque ele quer voltar para a sua zona de conforto. Sim. Por A isso que mudança dói, né? a mudança dói. Por isso que no começo é onde a maioria desiste. No Sim. primeiro, segundo, terceiro mês. Né? Por quê? Porque vem aquele monte de sensações que nem ele entende e, isso não é para mim. E aí que a E gente tem só que que no fim, buscar ali, né? Buscar o que está me trazendo, o que eu vou ganhar nesse processo. Eu sempre faço até algumas ferramentas, né? Cartão de vantagens, para a pessoa lembrar dos motivos, por que ela está nesse processo, o que vai ajudar ela. Então, por exemplo, se ela mudar a alimentação, se ela começar a incluir a homeopatia, a atividade física ali no dia dela, o que ela vai ganhar no futuro ali? A ansiedade vai reduzir, com isso, ela vai reduzir a compulsão alimentar, vai ter menos fome, né, emocional. Isso vai ajudar ela a emagrecer, a ter uma saúde, qualidade de vida, a produzir mais no trabalho, com certeza. a não ter uma Você doença, né? Que a ansiedade, comentou, conforme ela vai evoluindo, vira uma doença muito grave. sim, com certeza. E você falou sobre fome emocional. Tem estudos que apontam que pessoas, né, que vieram de famílias que passaram fome, né, pós-guerra, enfim, né, elas têm esse impulso hoje alimentar. Algumas comem muito rápido. Elas estão comendo e estão olhando para o lado, tipo assim, né? Se tem outra pessoa comendo junto, Preocupada. preocupada que alguém vai pegar aquele último Sim, bolinho. Mas o sim, prato dele já tá cheio de bolinho. Mas sim. ele ainda tá de olho se o outro vai pegar aquele Se bolinho. vai sobrar mais um, que ela pode comer mais ali. Exatamente. Então, traumas de fome fazem com que hoje algumas pessoas tenham esse descontrole, tipo assim, ó, deixa para depois, não preciso agora. Para eles tem Sim, que comer agora tudo. E até na questão financeira, né? Tipo assim, ó, por mais que eles tenham não só fartura de comida, mas até uma boa renda, eles sempre acham que vão ficar sem, que vão ficar na pobreza, que vão passar fome. Ou seja, memória genética. E aí que genética. entra trabalho, né, com a homeopatia. Mas não é só da homeopatia. Lembra que nós falamos por que a homeopatia caiu no descrédito? Né? Então não é só tomar homeopatia. Tem que ser a homeopatia que seja específica para você. E aí que Aí vem a funciona. questão, não é que é da amiga, do vizinho, do fulano de tal ali te indicou, a blogueira tal. Não, é específico para você. Você tem que estar passando com o Exatamente. profissional, o doutor Cláudio aí, ó, para estar avaliando. Ele vai fazer a anamnese, acredito eu, né, doutor? Explica um pouquinho aí Uhum. como é que funciona. É. Então, na anamnese, né, é feita ali a tomada, né? Vamos dizer assim, das informações. A queixa principal, né? X. E aí a gente procura saber desde quando, né? Porque a pessoa não nasceu doente, concorda comigo? Né? E nem magérrima, que não engorda por nada, em algum momento ela perdeu peso. Ou em algum momento ganhou peso. Como que estava a vida da pessoa quando o seu organismo começou a desequilibrar? Então a gente vai começar a falar daquele momento. Porque em determinada situação, até determinada idade, a pessoa vinha num equilíbrio
físico e mental. E de repente desequilibrou. Então, a consulta ela vai trabalhar em cima daquilo. O que houve lá atrás? Decepção, raiva contida, As sentimento, emoções. sentimento de injustiça, bullying, abuso sexual. O que houve lá atrás que fez com que essa pessoa começasse a desviar do seu padrão Desencadear, né? energético, né? E desencadear toda aquela disfunção. Então, no princípio homeopático, quando a pessoa desvia da saúde, Sim, desvia, né, para a doença, eu não vou tratar ela aqui. Porque aqui não é a linha original dela, não é o equilíbrio dela. Aqui ainda é a pessoa doente. Então, sim. os tratamentos até vão me. Falhou um pouquinho, doutor Cláudio. Travou? Estão me ouvindo? Tá ouvindo agora? Sim. Se alguém Tá puder ouvindo me agora? responder se tá travando para vocês, quem tá online aqui, ó. Está ok para vocês? Acho que voltou, doutor Cláudio. Eu tô te ouvindo normal já aqui. Tinha travado um Voltou? pouquinho. Ótimo. Então tá. Então, assim, ó, o nosso objetivo não é tratar a pessoa aqui no desvio, é trazê-la de volta e fazer com que ela retome a sua linha original, né? Então, a pessoa ela vai se descobrir novamente, entende? Aquilo que ela acreditava ser de si mesma, ou de si mesmo, né? Daqui a pouco ela Sim. vê que não, né? Ela não era aquilo, ela apenas estava imitando um padrão que havia lhe sido imposto, né? Então é muito legal o resultado final de um bom tratamento homeopático. Olha aí. Então, ó, quem quiser saber mais, conhecer mais sobre essa questão da homeopatia, tratamentos, tanta questão da ansiedade, e também para outros pontos também, né, doutor Cláudio? Qualquer coisa. A homeopatia, digamos, da criança ao idoso, doenças, né, do homem, da mulher, ginecológico, a homeopatia pode ser usada em qualquer disfunção da saúde. Olha aí, pessoal. Quem tá aqui na live, quiser chamar mais alguém, alguma amiga, aproveita. Estamos finalizando, tem mais 15 minutinhos aí, doutor Cláudio, senão o Instagram nos manda embora, ele fecha a live na nossa Exatamente. cara. Temos mais 15 minutinhos para falar mais um pouquinho, então, sobre essa questão de ansiedade e o emagrecimento. Vou Uhum. falar um pouquinho aqui da questão alimentar. Da minha parte, quando eu falo para os pacientes assim, até uma parte eu consigo ajudar, né? Depois, eu preciso ter a junção de outros profissionais, né? Dependendo, né? Psiquiatra, um psicólogo, para auxiliar também, junto também com a homeopatia ali. Então, se for leve a ansiedade, fala assim, ah, não, eu tô indo. Ai, fiquei nervosa no trabalho hoje, e aí eu comecei a comer. O que a gente pode estar utilizando ali, né, na alimentação? Então, alimentos fonte de magnésio, semente de girassol. Inclusive, eu tenho até um mix que eu chamo Mix Zen. Aí eu coloco ali um pouquinho de sementinha de girassol, um pouquinho de zinco, que é sementinha de abóbora verde, castanha do Pará é fonte de selênio, que vai ajudar ali na liberação de serotonina, dopamina, hormônios, né, neurotransmissores do bem-estar. Então já vai Uhum. ajudar essa paciente aí. Outra coisa também que eu utilizo é o ômega 3, a vitamina D. E até você falou, né, que algumas coisas são deficiências nutricionais. E realmente, eu pego muita paciente com deficiência de vitamina D. Eu ainda pergunto, como é que você acorda? Como é que você levanta? Uhum. Não tem como, né? A pessoa vai ficar ansiosa, não vai conseguir, né, dormir bem. Tem todo ali algo desencadeando, tá tudo desregulado. Então, outra coisa também que é legal, o própolis eu utilizo bastante. Mas aí a gente vai trabalhar ali de várias formas com a alimentação ao longo do dia, se for necessário, junto com o médico, com o medicamento, com a parte homeopática. Inclusive, né, a gente tem pacientes, né, em comum, né, doutor Cláudio, que está também em tratamento. E então, outra questão também é o intestino. Se o intestino estiver desregulado, e eu pego muitas pacientes, meu público ser feminino, as mulheres normalmente são constipadas. Então, Uhum. elas não têm uma certa liberação adequada de serotonina. E com isso, vai desencadear também essa fome emocional, essa busca por prazer
no alimento, por açúcares, por carboidratos, por gorduras. Inclusive, falei um pouquinho hoje também no meu stories sobre proteína. É importante ter proteína ao longo do dia, porque as proteínas são nutrientes também que vão auxiliar na liberação hormonal ali desses neurotransmissores também. Então, é importante a gente também enfatizar aqui a alimentação, que ela consegue te ajudar ali de várias formas, nos nutrientes, as vitaminas, para ajudar a diminuir e controlar essa ansiedade. Junto com a homeopatia, acredito eu que o Dr. Cláudio vai falar agora um pouquinho dessa questão, né, de como que a gente pode estar utilizando, as formas, né? Eu não sei se pode falar medicamentos homeopáticos, é isso? Pode citar É, dessa forma? são medicamentos homeopáticos, né? Medicamentos. Remédio É, não é legal falar essa palavra, remédio homeopático. não, são medicamentos Medicamentos, homeopáticos, né? correto falar. Existem grupos de medicamentos homeopáticos em determinadas dinamizações ou diluições que só com receita médica, né? Hum. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do arsênico, né? Imagina você indicar o arsênico numa dinamização baixa. Então, não Sim, pode. não pode. Então, sempre é respeitado, né, as dinamizações, né? Porque o que, que a gente deseja? É ativar o estímulo de novo para o organismo, Sim, né? sim. Não é incomum alguns pacientes dizerem assim, ó, eu fiz o meu hemograma e deu tudo bom. Até o médico disse assim, puxa vida, né? Queria que o meu fosse desse jeito, né? Eu Mas canso de ainda ouvir isso. assim, mas ainda assim a pessoa não tem força, não tem ânimo, não tem disposição, não tem coragem. Aonde está o problema então? Parte vibracional, né? É igual um carro. Vamos dizer assim, você comprou um carrinho, né? Um carrinho novo, ótimo, gasolina boa, pneu bom, tudo direitinho. Mas a central dele, lá o módulo de injeção, a parte eletrônica, deu uma pane, né? O rapazinho do poço derramou água e deu uma panezinha na central eletrônica. Adianta o carro, pneu novo, freios novos, limpinho, gasolina pódio. Não adianta. Não Por mais que adianta. ele tenha tudo ali para andar de maneira maravilhosa, se a parte eletrônica estiver, né, estragada, não vai adiantar. E aí que entra então a homeopatia, né? Por mais que a pessoa tenha dentro de si tudo que precisaria para ser lindo, leve, solto, saudável, às vezes não funciona. Porque está faltando o quê? Essa parte de comunicação. A pessoa até suplementa os Sim, nutrientes, mas aquilo não absorve. ainda tá faltando mais um item ainda. É como se o organismo esquecesse como que faz. E aí, quando ele esquece, vamos, né, simbolizar assim, a homeopatia específica vai relembrar ele de como absorver e usar da maneira correta, Um né? reequilíbrio. Um reequilíbrio, né? Aí você vai ter a parte química, material, e a parte energética em equilíbrio juntos. Aí mesmo que a tua alimentação não seja top 100% em tudo, você vai ser uma pessoa saudável, né? Sim, Você vai ter coragem, vai ter disposição, vai ter ânimo, né? E aqueles bloqueios emocionais gradativamente vão se dissipando. sim, sim, realmente. E você falou algo também bem legal, que muita gente fala assim, eu levei meu exame no médico, tô sentindo vários sinais, vários sintomas, tá tudo ok meus exames. Mas às vezes também tem a questão do valor de referência. Hoje, né, os estudos já cada vez mais não estão usando mais valor de referência como nível de saúde, né, valor de excelência. E aí a gente vai Uhum. avaliar ali com outro olhar, né? Valores ideais de saúde. Se você pegar uma vitamina D num valor de referência de laboratório, ela vai até 25 ali, tá bonitona, tá ótimo. 25, tá ótimo essa vitamina D. E de verdade, o ideal é acima de 40 vitamina D, pelo menos. Quem Pelo tem menos. uma autoimune, uma doença autoimune, tem que estar acima de 60, 80 ali de vitamina D. É.
Então a gente fica muito feliz que os estudos, a medicina tem avançado muito, né? Graças a Deus. E é Então tem importante também explicado, né, muita enfatizar coisa. aqui as pessoas para procurarem médicos especialistas que estão buscando estudar sobre isso, né, doutor? Que estão se atualizando, porque a parte da saúde, eu acho que é uma área que sempre vai ter que estudar. Não tem como. Não Uhum. tem como, né? Sempre tem que estar estudando. Então, procure Porque, profissionais que estejam se especializando, tá? porque o nosso organismo ele é agredido todos os dias. Se nós pararmos para pensar só na poluição eletromagnética, né? Só aí já dá quase um pânico, né? Sim, Toda essa rede, né, que existe, né? Fora as outras coisas, né, de telefonia e assim por diante. Então, a gente tem todos os motivos para não ter saúde. Por isso que nós temos que estar assim realmente bem guarnecidos de bons profissionais que não se contentam apenas em ir remediando. Senão, qual vai ser o nosso futuro? Aquela caixinha enorme, a farmacinha, lembra? sim. Até os brincos, né? Os idosos, tu tem uma farmacinha. Infelizmente, né? É uma realidade Por muito quê? triste, né? Né? Porque vai remediando um em cima do outro. E chega Sim. uma certa idade, tem que ter uma Aí farmácia usa em um casa. para controlar o efeito colateral do outro, do estômago, que causa constipação, ou se não diarreia, e vai usando quando vai ver se vai tendo um monte de doença que você, por causa de um medicamento. É. E é algo que, se a pessoa tivesse uma instrução de como cuidar melhor da sua saúde, voltando, alimentação, higiene emocional, higiene física, talvez a dosagem daquela medicação poderia ser a metade ou até menos. Nem precisaria ser Ou tanta. seria algo apenas pontual ali. Aí Ou tratou, algo pontual. recuperou, né, ali alguma coisinha, e depois Pronto. vai vida que segue. É. Mas como não é incentivado a pessoa a mudar os hábitos, né? Ela acredita que é só tomar aquele remédio, aí é onde acaba, né? Chegando lá Sim. diante, literalmente uma farmacinha em Sim, é casa. verdade. Doutor Cláudio, a gente tem 5 minutinhos. Bora falar um pouquinho aqui que você, né, na questão de medicamentos e homeopatas para auxiliar no emagrecimento. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? A gente tem cinco Sim, minutinhos aí. ótimo. Eu até selecionei, né, alguns medicamentos homeopáticos que eles são usados, né, nessa questão. Lembra que eu falei sobre drenadores, né? São medicamentos que eles estimulam o organismo a trabalhar melhor, desde o sistema linfático, retenção de líquido, sistema digestório, esteatose, sistema vascular. Fora que na homeopatia nós temos medicamentos, nós chamamos de nosódios, que são Sim, feitos do próprio órgão. Então nós temos lá hipófise, tireoide, hipotálamo, suprarrenal, né? Então são medicamentos que ajudam esses órgãos a voltar a trabalhar na sua frequência correta. E olha que isso legal. facilita o equilíbrio da pessoa, né? E favorece o emagrecimento ser mais rápido, né? Acelera aí, ó. Quem quer coisa rápida precisa ter um acompanhamento ali, ó. Dá um up, bem Dá um legal. up aí. Estão perguntando aqui, cadê? Diabetes seria doença autoimune? Não. Diabetes, não, não consideradamente, né? Diabetes tipo 1, sim. Se for tipo 2, não. A tipo 1 é, né? O próprio corpo ali, né? É, Respondendo, né? Atacando essas células aqui. Mas diabetes tipo 1, a 2, se for 2, não. exatamente. Verdade, eu Não, sou prova viva. Meu filho é médico, queria que eu desse de tudo para comer e aplicar insulina. Resultado, levei uma Nutri e uma insulina foi tirada. Olha que legal, tá vendo? claro, claro. Então, esse é o caminho, né? Saúde tem que ser algo integrativo. Não Nada tem tipo assim, jeito. ó, levar, vamos dizer, vida louca e tomar um remédio que vai compensar aquilo. Não Não tem é mais assim. isso. Doutor Cláudio, vou finalizar já aqui.
Muito, muito obrigada, adorei. Eu que Conversamos agradeço. bastante. 1 hora de live, a gente podia conversar mais, né? Tem Barbaridade. muitos Foi longe. assuntos, com certeza a gente vai marcar outra logo, logo aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem tem Nossa, alguma dúvida, quiser colocar aqui, aproveita, tem mais uns minutinhos que a gente já vai finalizar já. Queria te agradecer, doutor Cláudio. Muito, muito obrigada. nada, eu que agradeço o convite. Olha lá, ó, vão levar aí ó, alguém para consultar com o doutor, ó. Ó, então, estamos aí, consulta presencial e online também, né? Olha aí que legal. Quem é de Rio Preto, quem não sabe, eu sou aqui de Rio É, Preto, doutor. o Brasil todo, Ele né? atende no Ficou Brasil todo. Eu fácil. também atendo no Brasil todo, de forma online, fora do país também, graças a Deus. Ficou Foi muito fácil. bom, né? Essa parte da pandemia, por um lado, né? Que abriu aí fronteiras pra gente, né? Para atender Ótimo, de ótimo. forma online, né? Várias pessoas de tudo quanto é região tem essa possibilidade de ter um atendimento ali de qualidade, com profissionais que realmente estão buscando se qualificar cada vez mais, estudar cada vez mais, para ajudar o paciente da melhor forma possível aí. Isso Então é aí. isso. Boa noite, pessoal. Doutor Cláudio, quer finalizar, falar mais alguma coisa? Então seria isso, né? Em resumo, né? Cuidem da saúde. Quem cuida da saúde não precisa cuidar da doença depois. Tá ok, então. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal que Tchau a esteve todos, presente aqui na obrigado. live. Estamos juntos.